Imagine enxergar tudo, mesmo sob chuva, neblina, camuflagem ou escuridão total. Agora, observe essa imagem na sua tela. Veículos russos, bem camuflados, estacionados ao lado de uma floresta. Parece seguro, certo? Mas segundos depois, uma nova imagem revela tudo. Cada rastro de pneu, cada container, cada movimento. A Rússia pensou que estava escondida, mas não está mais. E tudo graças a um satélite misterioso, silencioso, japonês. Um equipamento tão leve quanto uma mochila, mas com um poder que está destruindo as estratégias de Putin em tempo real. Um olho que nunca pisca e que agora opera em nome da Ucrânia. Mas o que é essa tecnologia? Como ela funciona? E por que o Japão, historicamente neutro, resolveu se envolver nessa guerra como nunca antes na história moderna? Essas respostas e o segredo por trás do satélite que está aterrorizando o Kremlin, você vai descobrir agora. Fique até o fim. Imagine carregar nas costas um satélite que enxerga à noite, atravessa tempestades e consegue detectar veículos camuflados sob lonas no meio de uma floresta. Pois é exatamente isso que o Japão acaba de entregar à Ucrânia. Um satélite tão leve que pesa o equivalente a uma mochila militar, mas com poder suficiente para virar o jogo contra a Rússia. Veja essa imagem. Pode parecer apenas uma visão em preto e branco da superfície terrestre, mas ela mostra algo que o Kremlin tem pavor de admitir. Cada movimentação russa está sendo monitorada em tempo quase real. Nada mais passa despercebido. Não importa se é madrugada, se o céu está coberto por nuvens ou se os tanques estão escondidos. O radar SAR japonês vê tudo e transmite tudo. Você consegue imaginar o impacto disso numa guerra? Antes, a Ucrânia dependia de satélites tradicionais que funcionam como câmeras, precisam de luz, de céu limpo e têm resolução limitada. Era como tentar enxergar um alvo usando binóculo em um dia nublado. Agora, com os satélites SAR, especialmente os desenvolvidos pela empresa japonesa EQPS, a Ucrânia recebeu um olho que nunca pisca, um sistema que funciona como um sonar, só que no espaço. Olhe essa comparação visual que está na sua tela agora. Do lado esquerdo, uma imagem convencional embaçada. À direita, a mesma área captada por um satélite SAR japonês, clara e nítida. É isso que está acontecendo nos céus neste momento. Mas o que torna tudo isso ainda mais surpreendente é o tamanho e o custo desses satélites. Enquanto os modelos tradicionais pesam mais de 1 tonelada, os japoneses conseguiram reduzir tudo para apenas 100 quilos. Isso significa que são mais baratos, mais fáceis de lançar e podem ser enviados em maior número. A Ucrânia já tem acesso a vários e até o fim do próximo ano poderá contar com pelo menos 10 desses satélites vigiando o território russo todos os dias. E por que isso importa? Porque, numa guerra, inteligência é tudo. Saber onde o inimigo está antes dele se mover pode significar a diferença entre vencer ou perder. Agora imagine um sistema que entrega essas informações em tempo quase real, diretamente nas mãos dos operadores de drones, da artilharia e das forças HIMARS ucranianas. Isso já está acontecendo. A informação captada lá em cima está sendo usada para coordenar ataques precisos cá embaixo. E aí você se pergunta, mas a Rússia não tem satélites também? Tem. Mas como explica o analista Wes O'Donnell, que você está vendo na tela, os satélites russos são lentos, antigos e ultrapassados. Enquanto o sistema japonês revisita áreas constantemente, os russos demoram dias para captar uma nova imagem. E em uma guerra dinâmica como essa, um atraso de 24 horas pode significar a destruição de uma base inteira. O mais curioso de tudo é que o Japão nunca fez isso antes. Nem para os Estados Unidos, nem para a OTAN, mas fez pela Ucrânia. Por quê? O que levou uma nação historicamente neutra a entregar uma das armas mais poderosas da guerra moderna para enfrentar diretamente a Rússia? Segura essa pergunta.
Porque a resposta tem tudo a ver com uma transformação silenciosa que está acontecendo no Japão e que, aos poucos, está desmontando toda a zona de conforto de Putin. Mas antes de chegar lá, precisamos entender como essa cooperação entre Japão e Ucrânia começou e o que ela significa para o futuro da guerra. O que faria um país conhecido por sua neutralidade desde a Segunda Guerra Mundial decidir, de repente, fornecer tecnologia militar de ponta para um conflito que está do outro lado do mundo? Agora observe essa cena na sua tela. O primeiro-ministro japonês pisando em solo ucraniano de terno, cercado por militares, em plena zona de guerra. Isso não é comum, isso é histórico. Foi a primeira vez desde 1945 que um líder japonês colocou os pés em uma área de conflito ativo. O nome dele é Fumio Kishida, e a visita aconteceu em 2023, o início de uma mudança que Putin não esperava. Mas não foi só um gesto simbólico. Pouco tempo depois, o Japão sediou uma conferência com o governo ucraniano chamada Promoção do Crescimento Econômico e da Reconstrução. Você pode até pensar, parece algo genérico, diplomático. Só que essa conferência resultou na assinatura de mais de 50 documentos bilaterais, incluindo acordos com empresas privadas japonesas que já sabiam que suas tecnologias seriam usadas em ambiente de guerra. Agora, olhe essa outra imagem. Veículos militares japoneses do tipo Mitsubishi Type 73 sendo descarregados por forças ucranianas em abril de 2024. Foram 30 veículos novos entregues, somando-se aos mais de 100 já enviados anteriormente. O Japão ainda insiste em dizer que são não letais, mas a pergunta é, um veículo militar que leva soldados até o fronte realmente não está envolvido na guerra? E o movimento mais ousado veio logo depois. Em agosto de 2024, o Japão se tornou o primeiro país fora da OTAN a assinar um acordo de segurança bilateral com a Ucrânia. Sim, o primeiro, à frente de países que, teoricamente, são mais próximos da Aliança Militar Ocidental. O acordo inclui cooperação em segurança estratégica, envio de equipamentos e diálogo militar permanente. Agora pare e pense. O Japão, que até pouco tempo se recusava a se enviar até capacetes para zonas de conflito, agora está formalmente aliado militarmente à Ucrânia? Veja isso. Enquanto os olhos do mundo estavam voltados para Washington e Bruxelas, Tóquio silenciosamente escolheu um lado. E ao fazer isso, se colocou diretamente contra os interesses da Rússia, da China e da Coreia do Norte. 3 potências nucleares. Isso não é mais sobre diplomacia. Isso é posicionamento geopolítico. Isso é uma declaração silenciosa de guerra ideológica. Putin sabe disso. E é por isso que o envio dos satélites SAR, que mostramos na parte anterior, não é um simples ato de boa vontade. É a prova de que o Japão cruzou uma linha e talvez não volte mais. E agora que o Japão deu esse passo, você acha que ele está pronto para recuar? Ou isso tudo é apenas o começo? Deixe sua opinião nos comentários. Veja essas imagens que estão aparecendo agora. Mísseis Tomahawk sendo posicionados, tanques em teste, soldados japoneses em exercício conjunto com tropas americanas e filipinas. Não, isso não é um filme. Isso é o novo Japão, um país que por décadas jurou se manter distante de qualquer conflito militar e que agora está se transformando diante dos nossos olhos. Você sabia que o Japão, durante muito tempo, foi proibido de ter um exército ofensivo? Tudo isso por causa do artigo 9 da Constituição japonesa, que diz que o país renuncia ao uso da guerra como meio de resolver disputas internacionais. Mas isso está mudando, e rápido. Olhe esse dado. Em 2023, Japão gastou US$ 48 bilhões em defesa. No ano seguinte, saltou para os 55,3 bilhões de reais. É o maior aumento em gastos militares desde 1952. E você acha que esse dinheiro está indo para quê? Para flores e cartazes de paz? Não. Ele está indo para drones, mísseis de cruzeiro, satélites, inteligência artificial e armas de longo alcance. O Japão assinou acordos de acesso recíproco com Austrália, Reino Unido e Filipinas. E com os Estados Unidos, as conversas já incluem dissuasão nuclear conjunta.
Sim, isso mesmo. O Japão, o único país que já sofreu 2 ataques nucleares, agora discute com os americanos como responder a ameaças nucleares vindas da Rússia, da China ou da Coreia do Norte. E por que isso tudo importa? Porque o Japão deixou de ser um coadjuvante silencioso para virar um dos protagonistas no Indo-Pacífico e também um novo pilar militar contra Putin. Olhe esse mapa que está sendo exibido. À esquerda, a Rússia. À direita, o Japão. Separados por mar, sim, mas vizinhos diretos. E, quando você adiciona à equação a China, que disputa território com o Japão, e a Coreia do Norte, que vive testando mísseis balísticos, fica claro: o Japão está cercado por ameaças. Então, a pergunta é: por quanto tempo um país consegue manter a neutralidade cercado por 3 potências hostis? A resposta, como estamos vendo, é: não por muito tempo. O envio de satélites SAR para a Ucrânia é só a superfície. O que está acontecendo por baixo é a reconstrução de um poder militar japonês adormecido por 70 anos. E agora que esse poder está acordando, ninguém sabe onde ele vai parar. Isso, para Putin, não é só um incômodo, é uma ameaça que ele nunca achou que viria do Pacífico. Agora imagine isso. Em plena guerra, a Ucrânia perde acesso às imagens de satélite dos Estados Unidos. Parece absurdo, né? Mas foi exatamente o que aconteceu em março deste ano, após uma reunião tensa entre Zelensky e Trump na Casa Branca. Pouco depois do encontro, os norte-americanos interromperam o envio de inteligência de satélite para os ucranianos. As imagens voltaram dias depois, é verdade, mas o recado ficou claro: a dependência da Ucrânia em relação aos Estados Unidos virou um risco real. Veja essa cena na tela agora. Oficiais ucranianos reunidos diante de monitores com telas mostrando movimentações russas em tempo real, vindas diretamente dos satélites SAR do Japão e da Europa. Nada mais passa por Washington. Nada mais depende de autorização americana. Essa mudança é estratégica. E ela não para por aí. Em junho, a Ucrânia anunciou sua entrada em um consórcio formado por países do leste europeu e do norte, incluindo Finlândia, Estônia e Suécia, com o objetivo de arrecadar 115 milhões de dólares para criar sua própria constelação de satélites. Nome do projeto? Intermarsat. Número de satélites planejados? Mais de 70, todos fora do controle dos Estados Unidos. Esse sistema não só vai vigiar cada movimento das tropas russas, como também vai garantir que nenhum corte de inteligência impeça a Ucrânia de reagir. Mas talvez o ponto mais alarmante para Putin seja este. Os dados dos satélites SAR japoneses já estão integrados diretamente aos sistemas militares da Ucrânia. Isso quer dizer que a informação não passa por burocracia. Ela vai direto para quem precisa apertar o gatilho. Um operador de drone ucraniano, ao receber uma imagem nova, não precisa esperar autorização. Um comandante de HIMARS, ao ver um comboio russo se formando, não precisa consultar ninguém. Que imagem chega, o alvo aparece. O ataque é executado. E o mais irônico, a Rússia tem satélites também, mas são antigos, lentos e revisitam as áreas com dias de intervalo. Enquanto isso, os satélites japoneses podem sobrevoar a mesma região várias vezes por dia. Resultado: a Rússia ataca no escuro e a Ucrânia responde com olhos de águia. Agora reflita com essas imagens finais: postos russos sendo destruídos, bases abandonadas, soldados recuando. Tudo isso guiado por dados de satélites criados por um país que até ontem se recusava a enviar capacetes para as zonas de conflito. Putin achou que enfrentaria apenas uma Ucrânia isolada. O que ele tem agora é uma Ucrânia assistida por olhos japoneses, alimentada por dados europeus e pronta para agir até sem os Estados Unidos. E se até o Japão entrou nessa guerra, quem será o próximo? Deixe sua opinião nos comentários. Queremos saber o que você pensa. E se gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar os próximos capítulos dessa guerra cada vez mais imprevisível. Conheça também o clube de membros do canal.
Lá você tem acesso antecipado aos vídeos, participa de conteúdos exclusivos e ainda ajuda diretamente a manter esse trabalho independente. Aqui, não recebemos verbas públicas nem apoio de partidos ou grandes conglomerados. Quem sustenta essa estrutura é quem valoriza informação séria, direta e sem filtro. Se você quer ver mais vídeos como este, com análises que vão além do superficial, considere se tornar um apoiador hoje mesmo. Sua participação faz toda a diferença. Agora, clique nos vídeos que estão aparecendo aí na sua tela e continue explorando os bastidores dessa guerra que pode mudar o rumo da geopolítica mundial. Até a próxima!